8h29. A gente recebe agora convidado especial no nosso estúdio para continuar falando sobre esse tema tão importante, a campanha Setembro Amarelo. No nosso estúdio, Reinaldo Antônio de Carvalho, coordenador do Programa de Saúde Mental aqui do município. Reinaldo, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui para trazer informações. Reinaldo, esse tema a gente tem discutido ao longo desse mês aqui no jornal, trazendo vários detalhes, a importância de falar sobre esse assunto dentro do ambiente de trabalho, sobre sintomas, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que é feita essa assistência às pessoas com problemas mentais aqui em Votuporanga, onde recorrer, onde pedir ajuda. Então vamos começar explicando, Reinaldo, quem tem algum problema mental, conhece alguém que tem algum problema mental, onde que é o primeiro passo? Onde que eu devo primeiro ir buscar ajuda aqui em Votuporanga? Então, hoje, no território de Votuporanga, assim como pactuado nas políticas públicas de saúde do SUS, a porta de entrada para qualquer especialidade médica é a atenção primária em saúde. Postinho. Então, assim, e aqui em Votuporanga, todas as nossas unidades de saúde, elas são atendidas e recebem também uma tecnologia que a gente chama de clínica ampliada, que é o matriciamento. É quando o especialista discute os casos de maior complexidade com o generalista lá da atenção básica. Então, mensalmente, todas as equipes de PSF de Votuporanga, que são as equipes de saúde dos postinhos, recebem um especialista da saúde mental. E aí se discute os casos de maior complexidade e dá suporte lá no território. Então, hoje, o município de Votuporanga, ele não precisa ir direto num serviço da especialidade. Ele pode, inclusive, ir no serviço mais próximo da casa dele. Ou seja, a unidade de saúde do teu território, do seu bairro. Essa é a porta de entrada. Então, aqui em Votuporanga está pactuado que ele pode ir direto na atenção primária. E a gente preza por isso, porque geralmente são os profissionais que ele já tem vínculo. Verdade. Porque é difícil você contar uma história de um sofrimento emocional seu para alguém que você está vendo pela primeira vez. Né? Então a gente sistematizou, e isso está pactuado como política pública de saúde. É mais fácil eu procurar a enfermeira do postinho que já me conhece, que vai na minha casa. É mais fácil eu procurar um médico lá do postinho que já me atendeu 2, 3, 5 vezes. Às vezes a pessoa nem quer marcar uma consulta específica para isso. Exato. Durante uma outra consulta, ela acaba se abrindo, falando de um sentimento. Isso, até porque a gente está falando de uma situação que é um tabu. Né? Então, tudo aquilo que é tabu, por exemplo, o suicídio é um tabu, a questão da sexualidade é um tabu, a questão do sofrimento emocional é um tabu. Né? Então, a gente preza para que esse vínculo favoreça que o paciente tenha essa abertura para procurar ajuda. Então, hoje aqui em Votuporanga, qualquer unidade básica de saúde, qualquer do seu território, você vai ter uma equipe lá que tem suporte para poder atender essa sua necessidade. Reinaldo, e como funciona o atendimento do CAPS infantil? Que tipo de atendimento é realizado? Quais são os tratamentos oferecidos? Isso, aí quando a gente fala dos CAPS, a gente já está falando dos equipamentos da rede especializada. Né? Apesar de também ser uma rede, ela está muito vinculada à rede da atenção primária, mas aí a gente já está falando de um serviço especializado. Conforme as políticas públicas de saúde, os equipamentos da rede especializada, eles estão para dar tratamento e reabilitação. Né? Então vamos pensar assim, a atenção primária em saúde, ela identifica e qualifica e tipifica o sofrimento do indivíduo, para poder direcionar. Se for algo que a gente chama de baixa complexidade, o paciente não precisa ser encaminhado para o CAPS, ele pode fazer o acompanhamento lá mesmo na atenção primária, recebendo o suporte da equipe especializada. Quando isso tem alguma complexidade, Reinaldo, mas como que a gente mensura complexidade se a gente está falando de sintomas que são do campo da subjetividade? Né? Assim, como é que você mensura tristeza, por exemplo? Se o paciente fala que você está triste, fala pra gente que está triste, você tem que acreditar. Mas como que isso é mensurado? Não tem uma escala, não tem um exame que a gente pede lá e fala, realmente você está triste, deu no seu exame de sangue. Então isso a gente chama de, como a gente tipifica isso de acordo com a capacidade funcional. Certo. Então eu posso ter um indivíduo que tem tristeza enquanto sintoma de depressão, mas ele consegue vir para a faculdade, ele consegue ir para o trabalho. Isso é o que a gente chamaria de baixa complexidade. Ele vai receber um suporte e vai continuar a vida. Tem pessoas que, por esse sintoma de tristeza, ele tem um prejuízo da sua funcionalidade, que são aqueles casos, o paciente não consegue levantar da cama, o paciente não consegue fazer atividades do cotidiano em casa, começa a ter esses pensamentos ruins de morte. Então, esse é um paciente que precisa do suporte especializado. Então, é de acordo com o prejuízo da capacidade funcional. E os CAPs,
eles têm essa competência dentro da política pública de saúde, reabilitar o paciente, instituir um tratamento para tirar o paciente desse quadro agudo. Quando o paciente tem uma melhora, ele pode até voltar a fazer o acompanhamento lá na atenção básica, né? Mas o CAPS, então, assim, quando você perguntar qual é o estilo de tratamento ofertado pelos CAPS, a proposta é a reabilitação, é tirar o paciente do quadro agudizado, com suporte mais especializado, e dar esse contorno para que ele retome a autonomia da vida, para que ele retome a capacidade funcional, né, que é isso que a gente pensa hoje quando a gente pensa em transtorno mental grave. Né, alguém que consiga trabalhar, alguém que consiga ter lazer, ir para a igreja, né, fazer a vida como ela é. Sim. Reinaldo, e o CAPS infantil é uma outra grande e importante conquista, né? A gente pensava antigamente em problemas mentais só depois de uma certa idade, mas a gente vê muitos jovens, muitas crianças já passando por essa situação, né? Sim, é meio que até assustador, até porque eu lido com saúde mental há 23 anos. Mas especificamente com infância e adolescência, era uma área que até então eu não tinha lidado ainda, só lá em São Paulo, mas de uma outra forma, que era a internação. Então, eu não tinha trabalhado ainda com crianças e adolescentes no regime ambulatorial. E para mim foi uma grande surpresa, porque hoje o número de crianças e adolescentes com transtornos mentais, para mim, é um absurdo. Né? Assim, eu me pergunto onde é que a gente estava, que a gente não estava olhando para essa população. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, o CAPS infantil com 45 dias de funcionamento aqui no território, a gente acolheu 140 crianças e adolescentes aproximadamente, e não teve um caso que a gente falou, esse é leve, esse é um caso não complicado, né? Não, todos os casos eram muito, muito graves, né? Pra gente, tá bom, se fosse um caso de baixa complexidade, talvez poderia ser assistido lá pela atenção básica. Não, a gente teve que incorporar modelo de tratamento para todos esses 140, porque a gente estava falando de 140 de crianças e adolescentes graves. Então isso é meio que impactante, porque quando a gente pensa na infância, a gente pensa só em coisas boas, a gente pensa em coisas boas, como a nossa infância foi boa, coisas divertidas. Até porque eu acho que o parâmetro é a nossa infância, né? E daí você começa a comparar a sua infância com a infância do que essas crianças estão vivendo hoje, e aí você se depara com um universo que ele é absurdamente caótico, né? Então, assim, para mim foi um impacto muito grande. Me colocou uma pulga ou um ponto de interrogação no sentido de que a sociedade precisa estar mais preparada para lidar com esse sofrimento emocional ainda na infância, ainda na adolescência. Meio que na infância isso passa até desapercebido, e na adolescência a gente tem o péssimo hábito de achar que é uma fase da vida e isso vai passar. Então, né, essa fase que a gente adota, e eu vejo muitos pais falando isso. É adolescente. É chato. Faz parte. Faz parte da adolescência. Isso, tá chato, vai passar. Só. Então assim, não vai passar. A gente precisa estar atento a isso, assim, não é só uma fase, a gente não pode negligenciar esse ciclo de vida. E hoje o que eu vejo é que a adolescência é um ciclo de vida negligenciado, porque a gente incorporou a ideia de que daqui a pouco isso passa. Um comportamento que um adolescente tem estranho, começa a se isolar, começa a ficar irritado, fecha a porta e fala, é porque é adolescente. Pode não ser só por conta do ciclo de vida. Ele pode estar tendo algum sofrimento de ordem psíquica e que a gente não está percebendo. Então, ter mais atenção com isso, né? Eu falo, a gente precisa olhar melhor para as nossas crianças e olhar melhor para os nossos adolescentes quando a gente fala de sofrimento emocional. Porque a gente imagina que eles estão livres disso, né? Porque são crianças, não tem responsabilidade de um trabalho, uma relação caótica com o colega de trabalho ou com quem você vive, né? Assim, parece que eles estão poupados de sofrerem emocionalmente. E não estão. Né, assim, essa é uma questão que a gente precisa aprender enquanto sociedade a olhar para isso e poder entender melhor o que se passa com essa criança, com esse adolescente, para poder dar um contorno. Né, então, foi uma conquista muito boa para o nosso município, mas ao mesmo tempo a gente está absorvendo casos de gravidade extrema. Muito bom a gente falar sobre isso, importante, porque às vezes a gente negligencia esse sentimento até nosso. Sim, e aí quando é de uma criança e de um adolescente, a gente fala, é isso que você falou, vai passar, é coisa da fase. Mas a gente precisa estar atento aos mínimos detalhes. Reinaldo, falando de tratamento, de acompanhamento, a gente já está recebendo perguntas de ouvintes telespectadores. A Fernanda fez o seguinte questionamento.
questionamento. Como que está a fila de espera hoje em dia para atendimento psicológico em Votuporanga? Como que funciona esse processo? Passa pela unidade de saúde, faz esse encaminhamento e quanto tempo em média espera hoje para conseguir um atendimento psicológico? Hoje o nosso maior problema em termos de logística no território de Votuporanga é o atendimento psicológico, não é nem o atendimento médico. Né, assim, porque eu tenho aí duas ideias do porquê que isso está acontecendo aqui. É claro que a ouvinte pergunta qual é o tempo. Em média, aqui em Votuporanga, para passar por uma avaliação com o psicólogo, demora entre 4 a 5 meses. Né? Enquanto para uma consulta médica, a gente não, em 20 dias o paciente consegue passar. Né? Então, assim, tá mais fácil você passar pelo médico, mas aí a gente sabe, não é a questão da medicalização. Assim, é o espaço que esse indivíduo tem para falar sobre si, que aí seria a terapia. Então, assim, demora muito, né? Esse é um problema nosso. E eu tenho uma outra evidência que eu tenho aqui, além da questão de eu ter poucos colaboradores, poucos profissionais dessa especialidade para atender no território, a gente precisaria ter mais. Mas, por exemplo, um grande erro que, em termos de política pública de saúde, é não reconhecer o psicólogo como profissional de saúde para atender na atenção primária. Então, assim, hoje a gente não tem psicólogo lá na ponta para poder dar atendimento, tem só para fazer avaliação. A gente precisava ter o psicólogo lá na ponta. Vou pegar um exemplo, claro que isso é um exemplo americano e está muito utópico da nossa realidade. Mas nos Estados Unidos hoje a gente tem psicólogos em pronto atendimento. Para se precisar de uma urgência, isso, para se precisar de uma urgência. Assim, caso de pensamento suicida. Caso de pensamento suicida, né? A gente não tem essa realidade no Brasil, né? Tá muito aquém de tudo isso. Então essa é uma das questões que eu trago que, então, falta esse profissional e não tem o reconhecimento desse profissional dentro da rede SUS, por exemplo, como um profissional da ponta da atenção primária, que a gente deveria ter. E uma outra questão é a forma como isso é encaminhada, né? Assim, porque eu vejo muitos encaminhamentos, às vezes, que eles não têm uma indicação plena, né? Assim, e assim, eu mensuro isso de acordo com o fluxo que a gente tem lá no ambulatório de saúde mental aqui do município. A cada 10 pacientes que têm indicação de psicoterapia que a gente convoca para fazer tratamento, 5 aparecem, ou seja, 50%. E esses outros 5 que não apareceram, a evidência que a gente tem disso é que foi um encaminhamento feito sem ter uma indicação plena, sabe? Mas aí o que acontece? Esse paciente fica na fila, na frente de quem tem indicação. Entendi. Então, assim, essa é uma questão que a gente precisa trabalhar mais. Temos propostas aqui no município de trabalhar mais a própria atenção básica sobre direcionar um encaminhamento de fato quando ele tem indicação. Né, assim, e também poder trabalhar algumas questões da psicologia lá na ponta, lá na atenção básica, não esperar cronificar, né, porque muitas vezes hoje o que a gente espera? O sofrimento emocional que se arrasta, aí depois de arrastado, marca com o psicólogo. Não, a gente poderia intervir antes de se arrastar. O tratamento seria até mais fácil. Seria até mais fácil. E aí é isso que eu falo, sei lá, o Conselho de Psicologia tem que lutar para que o psicólogo seja um profissional inserido na atenção primária. Assim, a gente tem que brigar por isso. Isso é de direito, né? E hoje isso hoje, e quando a gente fala de sofrimento emocional, isso hoje corresponde 53% do que é atendido na atenção primária. Ou seja, a metade. A metade do que a gente atende na atenção primária hoje em saúde corresponde a sofrimento de ordem psíquica e emocional. É muita coisa. Então já passou da hora desse profissional estar incorporado na atenção primária. Falando também nessa atenção, a Fernanda também pergunta a questão do intervalo de tempo de consulta com psiquiatra, às vezes varia, podendo chegar, ela falou, até 4 meses. Depende da situação. Sim. Esse acompanhamento é mais próximo, dependendo é mais espaçado, como que funciona? Exatamente, depende do olhar do profissional que está atendendo e depende da complexidade do caso. No ambulatório, por exemplo, a gente trabalha com retornos de 30, 60, 90, 120 dias. Então depende, e também depende do suporte que esse profissional, que esse indivíduo tem. Tá. Perfeito. Vamos pensar num paciente de média complexidade, mas que ele tem um bom suporte familiar e uma boa relação com a família, tem uma boa vivência. Talvez a indicação dele passar no especialista é a cada 90 dias. Ele não precisa ir todo mês. Né, assim. Mas isso hoje também a gente precisa pensar no número de pacientes que a gente tem ativo na rede de saúde mental.
Né, assim, e isso é uma questão, assim, representa hoje 10% da população de Votuporanga. É muita coisa. Né, assim, a gente está falando de 96 mil habitantes, eu tenho 9 mil indivíduos hoje em acompanhamento por algum problema mental em Votuporanga. Fora os casos que ainda não foram diagnosticados. Fora os casos que não foram diagnosticados. Então, é muita gente. Né, assim, a gente, de fato, não está dando conta. Fernanda, né? Isso mesmo. Então, Fernanda, a gente está com uma dificuldade. E isso é um reflexo pós-pandemia também. Né? Então, eu acho que a outra coisa que a gente precisa considerar. Pós-pandemia, aumentou consideravelmente os transtornos de ansiedade e os transtornos de humor. Né? Então, isso, pra gente agora, é uma coisa que a gente fala, é a quarta onda da pandemia. Certo. A quarta onda da pandemia vem em forma de transtorno mental. Reinaldo, e os problemas mentais são fatores de risco para o suicídio? Como que é feito esse tratamento, o acompanhamento nesses casos? Sim, epidemiologicamente, indivíduos que têm diagnóstico de transtorno mental, ele tem um risco aumentado de tentar contra a própria vida. Né? Tanto é que a gente dispara aqui em Votuporanga, a gente tem um controle que cada tentativa de suicídio no território ela é registrada via SINAM, que é uma ficha de registro que vai para o Ministério da Saúde. E esse registro é obrigatório. A gente registra todos os casos de tentativa, não só de pensamento. Quando o indivíduo realmente cometeu uma tentativa. Tem um instrumento do Ministério da Saúde, que o profissional de saúde que atendeu tem que entrar lá obrigatoriamente e registrar. As pessoas me perguntam, por que está registrando? Por que isso tem que ser registrado? Eu falo assim, todo estudo epidemiológico, a gente só consegue saber o tamanho do problema quando a gente sabe qual é o problema. Então, se a gente não registra, a gente não sabe qual é o número de ocorrências que tem num determinado território. Eu falo assim, que o registro, e eu falo isso para os profissionais de saúde principalmente, quando a gente registra é como se fosse um raio-x. Assim, para você ver uma fratura de tornozelo, se você não faz o raio-x, você não vê a fratura. Para eu entender o que acontece com essas pessoas, o suicídio, eu preciso ter um número. Né, assim, e aí, epidemiologicamente, esses registros é para a gente criar padrão de tratamento, né, que é outro nome que a gente fala, esqueci agora, o nome que o SUS usa, para estratégias de enfrentamento desse problema. Então, mas para eu estabelecer uma estratégia de enfrentamento, eu tenho que saber o tamanho do problema. Né? Então, por isso que é importante a gente registrar. Hoje, aqui em Votuporanga, a gente registra, em média, uma tentativa por dia. É muita coisa. Só que tem um dado que é mais alarmante do que isso. Para cada tentativa registrada, 4 outras tentativas não foram registradas. Caramba. E isso é um dado da OMS, não é Reinaldo que está inventando. Organização Mundial de Saúde que fala. Para cada para cada uma tentativa efetivamente registrada, 4 outras aconteceram e não tiveram registros. Né? Então isso é muito impactante. A gente está falando de um problema de saúde pública. E aí tem o que a gente chama de fator de risco, que é a sua pergunta. Quem tem transtorno mental? É um fator de risco. Trabalhos estressantes? É um fator de risco. Perdas financeiras? É um fator de risco. Relacionamentos rompidos? É um fator de risco. Luto? É um fator de risco. Ter na família alguém que cometeu suicídio? É um fator de risco. Então, alguns grupos específicos, como profissionais de saúde, população LGBTQIA+, né, assim, tudo tem maior fator de risco quando comparado à população geral. Então, o transtorno mental, com certeza, é um fator de risco importante. Como é feito o tratamento? Então, o tratamento é feito por um acompanhamento que ele tem que ser contínuo, não é só acompanhar o indivíduo na vigência da tentativa, né, esse indivíduo vai ter que ser assistido por um tempo, e o acompanhamento, ele realmente é sintomático. Né, assim, sintomático é tipo a hora que o paciente para de verbalizar que ele quer se matar. Reinaldo, mas tem gente que se mata e não verbaliza. Sim, tem. Né, assim, é por isso que a gente cria vínculo com os pacientes. Né, assim, porque eu espero que no momento que o paciente que eu atendo tem um pensamento, ele possa buscar ajuda. Mas ele só vai buscar ajuda se eu estiver lá disponível para ofertar essa ajuda para ele. Porque se eu não estiver lá disponível, ele não vai lá buscar ajuda. Isso a gente faz como, Reinaldo? Com vínculo. Assim, você tem vínculo com o seu paciente? É uma pergunta que eu sempre faço. Né, assim, porque a gente precisa trabalhar isso. Isso é uma ferramenta de trabalho que os profissionais de saúde precisam usar melhor. Né, assim, então, quando o paciente procura a gente, para o que você está fazendo, escute o que ele tem para dizer. Né, assim, porque senão a gente pode estar negligenciando uma condição como essa, que o paciente não contou para ninguém e queria contar aquilo para você, para pedir ajuda. Né, então, a gente precisa estar mais atento a isso. Perfeito. Eu falo que é uma questão de atenção. Reinaldo, para a gente encerrar, eu tenho certeza que essa entrevista está trazendo muitas informações importantes. Você falou sobre o vínculo com o profissional de saúde.
Quando a gente fala em vínculo, às vezes o paciente vê em um colega de trabalho, em alguém da família, em um amigo, uma possibilidade de se abrir. Como a comunidade em geral pode começar a pensar melhor sobre isso e ser esse vínculo, ser esse momento de ajuda para as pessoas? Porque às vezes a pessoa nem fala, como você disse. Tem gente que dá sinal e tem gente que sofre calado. Mas às vezes tem aquele sinalzinho que você percebe no trabalho, diminuiu o rendimento, a criança está se isolando em casa, não está querendo mais brincar. O que a gente pode perceber de sinais e como ser esse ponto de apoio? Eu acho que a primeira coisa é a gente desconstruir a nossa ideia de que para tudo na vida a gente emite um julgamento. Né? Então assim, e a gente tem uma sociedade que julga muito, né? Como por exemplo, e eu já ouvi isso tanto de pessoas que não são profissionais de saúde, até de profissionais de saúde. Alguém que tentou contra a vida, queria se matar nada, fez isso para chamar atenção. Então, deixa eu te contar uma coisa. Assim, alguém para chamar atenção, ele não vai tentar contra a própria vida. O dia que eu quiser chamar a atenção de alguém, eu faço um jantar na minha casa, eu convido para ir no cinema, né, eu compro um presente para a pessoa. Isso é chamar atenção. Então, quando eu vejo alguém falando, fez isso para chamar atenção, eu falo, nossa, tá errado. Né? Assim, a gente precisa entender que ninguém faz isso para chamar atenção. Então, eu acho que a gente tem embutido muito uma questão do preconceito. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente quebrar esse nosso tabu e quebrar essa ideia de senso comum do preconceito de que quem faz isso foi para chamar atenção ou faz isso porque falta Deus no coração, né? Escuto muito, a pessoa faz isso porque falta Deus no coração. Amigo, então se ele falta Deus no coração, ajuda ele a encontrar o caminho de Deus. Leva ele para você convidou ele para ir para a igreja? Né? Então vai lá e convida ele para ir para sua igreja, já que você está achando que isso é falta de Deus. Né? Então é o julgamento. Eu fico pensando assim que a gente tem uma sociedade hoje que julga muito tudo. E julga qualquer coisa. Né? Então acho que a primeira condição para a gente sair disso, de um modo geral do senso comum, é não julgue o comportamento do outro, porque você não sabe o que se passa com aquele indivíduo. Assim, reserve o seu julgamento para você, não para ele. Né? Então, e aí as pessoas falam, mas quando alguém vem falando sobre isso, tem uma ideia que vai tirar a vida, Reinaldo, o que você fala para ela? Então, eu não falo. Eu escuto? Eu escuto, porque quem precisa falar é ela. É ela que precisa falar, não sou eu. Né? Então, escute. Né? Assim, pare, preste atenção, escuta o que a pessoa está falando. Né? Assim, essa é um bom caminho para a humanidade. Eu acho que a gente precisa de pessoas que escutem mais e falem menos para poder julgar menos. Né? Que a gente tem uma sociedade muito julgadora. Agora, se você for lá para mim, mas... Desculpa. Na minha visão pessimista, porque eu falo que o meu calendário, a minha atualização de pessimismo foi atualizada em 2012 no calendário Maia. Meu Deus! Então, pra mim, é aqueles memes que a gente recebe, né? Vem meteoro. Né? Assim, eu tô prestes a achar que a gente precisa ter um meteoro para começar a humanidade de novo. Né? Assim, eu falo isso, claro que no sentido até comediante, né? Mas a gente precisa ressignificar o nosso entendimento de relações. Né? Assim, as pessoas estabeleceram relações aí muito ruins, né? Assim, sem prestar atenção uma nas outras, só vai... Não, para. Assim, comece a prestar atenção, não emite julgamento. Reserve o seu julgamento para você, acolha o próximo, escuta o que ele tem para falar. Mas o que você vai falar para uma pessoa que quer tirar a vida? Eu não vou falar nada, eu vou escutar ela. Assim, é isso que faz o CVV, por exemplo, o Centro de Valorização da Vida. Inclusive, posso fazer uma propaganda aqui? Pode, claro, deve. Gostaria de... Está aberta inscrições para voluntários do CVV aqui em Votuporanga. A gente tem uma unidade aqui. Hoje a gente tem aqui só 7 voluntários. Precisaríamos ter mais, porque a gente tem uma unidade aqui. Está aberto a inscrição para o curso até o dia 3 de outubro. O curso de capacitação para voluntários do CVV. Assim, que é um curso fantástico, né, proposto aí pelas grandes universidades paulistas. Deveria todo mundo fazer, e quem puder se dedicar 4 horas por dia para escutar o outro como voluntário do CVV seria muito importante. O link lá para fazer a inscrição para o curso tá nas minhas redes sociais. Né, quem quiser lá, entra no meu Instagram, Reinaldo Carvalho 2505, que você vai ver lá como se inscrever para fazer o curso. Isso, gente. Vamos praticar essa escuta afetiva com mais carinho para a gente poder ajudar todo mundo e se ajudar também, entender seus sentimentos e não negligenciá-los.
Reinaldo, quero agradecer muito. Esse assunto rende muito. A gente está recebendo perguntas. Eu já deixo o convite para você voltar para a gente falar mais sobre isso. Claro, tá? será um prazer poder voltar aqui. Eu acho que é isso. A gente precisa também de pessoas que buscam informações. Até assim, como que a gente sai do senso comum? Se informando. Né? Então, assim, saia do senso comum, se informe. Né? Busca ajuda. Né? A gente tem profissionais aí para isso. Então, a gente precisa sair dessa ideia de julgamento e senso comum. É isso. E esse é nosso papel aqui no jornalismo. Obrigada, viu, Reinaldo? Obrigada. Mais uma vez. Imagina, eu que agradeço.